Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos a esse espaço, esse encontro, onde nós temos reservado esse momento para entrarmos juntos na presença de Jesus. Sabemos que o Espírito de Deus se faz presente no nosso meio. A própria palavra de Deus nos diz: onde 2 ou 3 estão reunidos ali, Ele também está. E mesmo reunidos de uma maneira virtual, o Espírito Santo de Deus se faz presente. E nós sabemos que essa presença provoca uma resposta nossa. Deus, quando Ele se faz presente em nossas vidas, Ele vai nos motivando
para uma resposta para ele e também na nossa conduta para com as outras pessoas. Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele fala um pouco sobre essas coisas, capítulo 3, a partir do versículo 12. E você acompanha comigo essa leitura. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para que a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Que bom nós termos essas orientações do apóstolo Paulo, falando como nós devemos agir por conta da presença de Deus, que invade e se instala em nossas vidas. Cubra sua cabeça comigo e vamos orar. Pai querido, nessa manhã nós queremos e somos desejosos de não apenas recebê-lo junto a nós nesse momento, mas de sermos continuamente transformados para o nosso comportamento refletir aquilo que acabamos de ler na sua palavra. Que a sua presença possa habitar ricamente em nós sempre, não apenas agora, mas ao longo dessa nova semana. Venha instruir-nos ao longo deste culto, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que esse povo a ti se entregue em clamor e oração, das montanhas
Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel. Por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, seu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel. Por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, teu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, 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 Santo. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. 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 Pouco tempo atrás, nós falamos para os irmãos sobre Olambra e como nós estamos no momento de transição de liderança lá no trabalho, lá em Olambra. O pastor Renato, ele tem feito todo um trabalho ao longo de mais de 5 anos, ali edificando, trabalhando, aumentando o trabalho lá em Olambra. Deus está agora redirecionando ele para um outro campo e nós estamos em sequência agora, em meados de estar dando oportunidade para uma transição de liderança pastoral. Continue a orar junto conosco. Nós temos um pequeno relatório do pastor Renato que nós queremos ouvir para que você possa orar junto conosco nesse sentido. Pastor Renato, a palavra é sua. Olá, Igreja Batista do Cambuí.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Queridos e amados irmãos, neste momento nós queremos externar a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus por este momento que nos aproximamos à complementação do primeiro semestre do ano de 2021. O apóstolo Paulo ele nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, dai graças a Deus em todas as coisas, pois esta é a vontade do Senhor para convosco. Portanto, para nós, apesar das lutas, das dificuldades, das agendas canceladas, é um momento, a nossa palavra de ordem é: em tudo dai graças a Deus. E nós queremos aqui externar a nossa gratidão a Deus por quem Ele é e pelas coisas que Ele tem feito em nosso meio. Quero agradecer à Igreja Batista do Cambuí pela parceria ao longo desses anos que tem estado ao nosso lado, nos ajudando a levarmos adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de porta em porta, de coração em coração, na cidade de Olambra. Apesar de agendas canceladas, ainda podemos agradecer a Deus, porque este ano, com a ajuda dos irmãos da Igreja Batista do Cambuí, nós já pudemos realizar muitas coisas em Olambra. Tivemos o batismo de 6 irmãos que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Tivemos pessoas nesse mês da família que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Famílias que experimentaram um tempo de restauração dentro do lar. E vamos prosseguir, vamos adiante. Temos hoje com o apoio da Igreja do Cambuí, o processo de transição pastoral que deverá ocorrer aqui na cidade de Olambra. E para tudo isso, nós temos que externar a Deus a nossa gratidão, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito maravilhas. Quero, de coração, agradecer aos pastores, agradecer aos irmãos que, apesar da distância, têm sido realmente presentes aqui na cidade de Olambra, com as vossas orações, com as vossas ofertas, com o cuidado que os irmãos têm tido para conosco. Certamente, irmãos, Deus e já está recompensando aos irmãos. Paz do Senhor e louvado seja o nome de Jesus. Continue, meus queridos, em estar colocando o trabalho de Olambra nas mãos de Deus. E nós queremos até agosto termos, então, no lugar uma nova liderança, e você pode participar conosco com as suas orações. Nós também temos o privilégio de participar também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muitas vezes nós temos medo de que não, irá nos faltar, então eu vou reter alguma coisa, mas esse pensamento é um pensamento equivocado. Deus, na sua palavra, Ele nos lembra que nós devemos trazer para a casa do tesouro todos os nossos dízimos, para que haja mantimento nas nossas próprias casas. Ele diz: ponha-me à prova, se eu não lhes abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Malaquias 3, versículo 10, você pode abrir e conferir se você quiser. Mas nós temos a presença de Deus, de que ao nós ofertarmos para Ele, com alegria nos corações, Ele estará sempre fazendo suprir todas as nossas necessidades. Ele tem o poder disto, mesmo quando nós não enxergamos. Esse momento nós podemos devolver a Ele uma porção daquilo que nós recebemos da sua procelosa mão. Oremos agradecendo a Deus. Pai,
Ó Senhor, obrigado pelas suas bênçãos, pelos seus mantimentos e pelo seu suprir em nossas vidas. E nós, Pai, a partir disso, tivemos o privilégio de ofertar. Continuemos, Pai, com este espírito de estar sempre sendo generosos para com o teu reino. Lembramos do trabalho, Pai, ali sendo desenvolvido em Olambra. Os nossos queridos irmãos e irmãs ali naquele local. Pastor Renato aqui com sua habilidade, com sua bênção, Senhor, ele tem pastoreado já por mais de 5 anos esse rebanho. E agora pedimos, Senhor, que esteja encaminhando todo esse processo de transição de liderança pastoral, esteja abençoando, esteja movendo segundo a sua boa vontade. E nós te agradecemos o privilégio de participar em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Red. Eu sou um dos voluntários do Ministério Infantil. Vocês sabiam que o IBC Kids disponibiliza para as crianças de 0 a 11 anos uma programação especial online? Você pode acessar o nosso canal. Basta entrar no site ibcambuí.org.br, na aba IBC Kids Online, ou no YouTube, IB Cambuí. Tem programação nova todo domingo às 17 horas. Às 17h30, nós temos salas virtuais para EBD de crianças de 2 a 11 anos. E aos sábados, às 17 horas, há também programação para os juniores de 9 a 11 anos. A série estudada no momento é CSI Jerusalém. Muito legal! Tchau, gente! Foi muito bom estar aqui! Nós viemos agradecer e reconhecer o trabalho maravilhoso do Ministério Infantil e de todo o conteúdo disponibilizado no IBC Kids no YouTube. Tem sido de grande valor para eles, muito edificante, tanto para aprender novos conteúdos, como para reforçar alguns que eles já conheciam, mas ver de uma outra forma. Além disso, as brincadeiras, propostas lúdicas têm sido muito boa para engajá-los e mantê-los, né, com atenção nos vídeos. Então a gente quer agradecer bastante e reconhecer o esforço e dedicação de todos os envolvidos. Muito obrigado e que Deus abençoe esse ministério. Durante esse período de pandemia tem sido fundamental para a nossa família receber o apoio da nossa igreja e do Ministério Infantil com as nossas crianças. A gente tem acompanhado a transformação do IBC Kids e a reinvenção do Ministério para um formato digital, fazendo a implementação do Pense Laranja num formato totalmente online. E isso tem sido muito relevante no momento que a gente está vivendo, que as nossas crianças não têm podido frequentar o templo, né? Eu tive uma infância em que domingo era dia de ir para a igreja, e agora domingo é dia de fazer o quê? Então, domingo é dia de assistir a nossa programação online. E o fato dessa programação estar gravada tem sido muito fácil para a gente de trabalhar, porque se não tiver num horário bom para a criança, a gente pode colocar em outro horário mais adequado, a gente pode repetir esse conteúdo durante a semana, tem também as atividades que têm sido compartilhadas, então para a gente tem sido muito bom. As crianças gostam muito, reconhecem as tias da igreja, reconhecem aquela programação como sendo a programação da nossa igreja. Então queria agradecer muito a equipe que tem se desdobrado muito para fazer isso de forma relevante, criativa. Muito obrigada por ter essa visão de que as nossas crianças são a igreja do presente, não somente do futuro, que elas fazem parte do nosso hoje. Privilégio nós termos esse ministério IBC Kids aqui na nossa igreja, tem abençoado muito os nossos filhos, as crianças e as famílias aqui da nossa igreja. Curva sua cabeça comigo. Queremos agradecer a Deus por todo esse trabalho. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse ministério que tem
o foco, os nossos filhos, as crianças dessa igreja, como cada pessoa, Senhor, integrante dessa equipe, tem sido usado por Ti para ministrar a partir do Teu amor para com os nossos filhos, para com as crianças desta igreja. Continue, Senhor, a usar esse ministério para alcançar vidas, mesmo as vidas das crianças, elas sendo pequenas, mas já sendo moldadas através da presença da Sua palavra, do Seu amor, para que eles se tornam homens e mulheres de Deus. É o nosso desejo. Continue, Senhor, a abençoar as famílias, as crianças, os pais e a todos, Senhor, a cada momento, para a honra e glória do Teu nome pedimos, em nome de Jesus. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Carvalho, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Hoje eu quero falar sobre algo que todos nós precisamos: encorajamento. O meu desafio hoje é para você: seja um encorajador. Todos nós precisamos de encorajamento, porque todos nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, lá na vida familiar, sejam questões, por exemplo, da área financeira, da área da saúde e até nas questões da igreja. Nós enfrentamos situações difíceis, situações que roubam o nosso ânimo, que tiram a nossa alegria, que roubam de nós o encorajamento. E por isso nós precisamos do encorajamento. Minha palavra hoje, então, é: seja um encorajador. Encorajar o que é? É estimular. Encorajar é provocar ânimo. Encorajar é incentivar. Encorajar é você ajudar uma pessoa a
recobrar, a resgatar a coragem que ele tinha. Eu gosto dessa expressão. Olha, encorajar é você ajudar alguém a recobrar, ter de volta a coragem que tinha. Encorajamento é uma das questões mais importantes nas Escrituras Sagradas, é uma das práticas cristãs, uma das virtudes cristãs mais importantes. Como disse, porque todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Perdemos, por exemplo, pessoas queridas, enfrentamos doenças, perdemos emprego, temos problemas no trabalho, temos problemas nos nossos negócios, temos crises e dificuldades na família, e todas essas situações nos colocam como pessoas que precisam de encorajamento. São situações que nos levam ao desânimo, e talvez nós nem verbalizemos, mas o nosso coração está gritando, pedindo por encorajamento. Você às vezes não verbaliza, mas no seu coração, o seu coração grita pedindo encorajamento. Algumas vezes, queridos, nós já fomos abençoados por pessoas que têm esse dom, essa arte do encorajamento. O encorajamento é algo básico, é importante para os seres humanos desde a infância. Todos nós sabemos do valor das palavras de afirmação para uma criança. Um psiquiatra chamado Rudolf Dreikurs, ele disse: uma criança precisa de encorajamento tal como um planeta precisa de água. Eu gosto de pensar no encorajamento como o oxigênio para a nossa alma. E encorajamento é um tema central na Bíblia. Encorajamento é recomendado, é até ordenado por Deus nas Escrituras Sagradas. O texto de hoje, para iniciarmos, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. É muito interessante a palavra que Paulo usa aqui, e nós vamos ver essa palavra várias vezes no Novo Testamento, tem a raiz no verbo paracaléu, que significa colocar-se ao lado, traduzido de uma das formas como sendo encorajar. Mas a palavra que aparece na Bíblia é encorajar, pode ser a palavra também aconselhar, algumas vezes aparece, estimular. São formas que essa palavra é apresentada ou traduzida, mas do verbo paracaléu. O Espírito Santo, ele é o encorajador por excelência. Por isso ele é chamado do Paráclitos, do encorajador, aquele que está ao lado. Jesus prometeu que ele voltaria para o céu, mas mandaria outro consolador, ou outro encorajador. Ele diz: eu vou enviar outro Parácleton, para que fique convosco para sempre. O Paráclitos, ou Parácleton, é aquele que é chamado para ser colocado ao lado, chamado para ajudar. Traduzido como conselheiro, consolador também, encorajar. É um ministério por excelência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o encorajador por excelência e nós contamos, queridos, com o ministério gracioso do Espírito Santo como sendo o nosso encorajador. Gerson Borges, na sua música Salvador Maravilhoso, ele canta em adoração à Trindade. Ele fala do Pai, ele fala do Espírito, ele fala do Filho. E na estrofe em que ele fala do Espírito Santo, ele canta o seguinte: Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Esse é o ministério do Espírito Santo, consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Isso é, nos momentos difíceis da vida, tu vens comigo andar.
A palavra de Deus também nos encoraja. Aliás, Paulo aos Romanos capítulo 15, versos 4 e 5, diz o seguinte: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, a ideia aqui é encorajamento ou do encorajamento, proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Novamente, versões da palavra ou expressões ligadas ao paracaléu, ao estar ao lado, aquele que encoraja. Portanto, a palavra de Deus, ela nos foi dada para ser uma fonte de encorajamento. Eu creio que você já teve a experiência de, no momento de profundo desânimo, contar com a obra do Espírito Santo, colocando ânimo no seu coração, estimulando a sua vida. Você sentiu a presença encorajadora e estimulante do Espírito Santo. Tenho certeza que você também já teve a experiência de receber consolo por meio da leitura da palavra de Deus. Quantas vezes eu, enfrentando situações difíceis, na minha hora devocional, Deus fala comigo aquilo que eu preciso exatamente. Aquilo que Deus tem para mim naquele momento é o que eu preciso. Dias atrás estava em casa, um dia com algumas dificuldades para enfrentar, na noite anterior, problemas para resolver, fui dormir aquela noite, vim para o escritório de manhã trabalhar e cheguei na hora do almoço em casa e minha mulher, minha esposa me perguntou: e aí, querido, como é que está? Eu disse a ela da seguinte maneira: querida, está tudo bem. Hoje de manhã eu já falei com Deus e Ele já falou comigo. Porque exatamente naquela manhã, eu fazendo a minha devocional, Deus falou comigo por meio das Escrituras Sagradas e falou por meio de 1 ou 2 páginas de um livro do Charles Swindoll. Então eu pude dizer para minha esposa: nessa manhã eu já fui encorajado, eu recobrei o ânimo, recobrei a coragem, porque eu já falei com Deus e Ele já falou comigo. A palavra de Deus é usada como encorajamento. Deus usa também, queridos, a Bíblia nos conta como Paulo e outros apóstolos e líderes encorajavam as pessoas. O encorajamento era um ministério da igreja. O encorajamento era algo exercitado pela igreja. Um tema importante para a vida da igreja primitiva era o encorajamento, era a parte da vida cotidiana da igreja primitiva, Jerusalém e outras cidades onde o evangelho chegou. Por exemplo, quando Paulo fazia suas viagens missionárias, ele tinha o costume de muitas vezes voltar àquelas cidades onde havia estabelecido uma igreja para encorajar. A Bíblia diz que Paulo, capítulo 14 de Atos, versos 21 e 22, Paulo, havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio às muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Paulo, retornando da pregação numa cidade, vai a Listra, Icônio e Antioquia, para quê? Para renovar o ânimo dos discípulos e encorajá-los a perseverarem na fé. Em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas são libertos da prisão, lá em Filipos, eles vão à casa de Lídia e a Bíblia diz: assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Paulo anunciava Jesus, o Messias. Então, Paulo e seus companheiros de viagem voltavam às cidades para encorajar as pessoas. O último texto sobre Paulo é em Atos capítulo 20, versos 1 a 3. Paulo está em Éfeso e a Bíblia diz que
Paulo, então, depois de muita luta lá na cidade de Éfeso, muita perseguição, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando aos irmãos com muitas exortações. Palavra exortação é encorajamento. Quando a gente fala na Bíblia, exortai-vos, a ideia é encorajar, é trazer uma palavra de estímulo. E finalmente, diz a Bíblia, chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Havendo encorajado, com muitas exortações ou com muitos encorajamentos. Exortar, encorajar, é ministério da igreja. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,11 diz: aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente ou uns aos outros, como de fato já estáis fazendo. Encorajar significa colocar-se ao lado de alguém para confortar, para consolar, para estimular, para ajudar, para animar, para ajudar a pessoa a recobrar coragem. Deus quer que nós façamos parte desse ministério, que tem como líder, por excelência, o Espírito Santo, o encorajador. Deus quer que nós façamos parte desse ministério. Quando encorajamos, quando estimulamos, quando incentivamos, estamos ajudando a pessoa a resgatar, a recobrar a coragem que tinha. Deus usa o Espírito Santo. Deus utiliza a sua palavra. O encorajamento é um ministério da igreja. E aí nós vimos alguns líderes encorajando. Mas Deus, queridos, usa toda e qualquer pessoa. Deus usa pessoas para nos encorajar. Deus quer que todo cristão seja especialista na arte de encorajar. E a Bíblia nos apresenta um exemplo também maravilhoso, humano, de alguém que decidiu ser um encorajador. O nome dele está no Novo Testamento, José. Provavelmente por esse nome você não o conheça, porque eu não falo de José, nem José lá, filho de Jacó, que lá do Egito, que viveu no Egito. Não falo de José, que criou Jesus, casado com Maria, não. É José, que é conhecido como Barnabé, ou filho da consolação, filho do encorajamento. Barnabé, este servo do Senhor, que é pouco conhecido pelo seu nome, José, é conhecido pelo seu apelido, que é o filho da consolação, ou filho do encorajamento. A palavra paráclitos aparece aqui também. Ele é filho do encorajamento. Não tem como falar de encorajamento no Novo Testamento sem citar Barnabé. Sua vida, em várias ocasiões, o apresentam como encorajando. E hoje, eu quero desafiar você, seja um encorajador. E eu queria, então, apresentar o exemplo de Barnabé como exemplo para nós de uma vida de encorajamento. Saber encorajar é uma habilidade essencial que Barnabé dominava. Eu quero lhe perguntar, você está hoje pronto, disposto a fazer parte deste time de encorajadores? Onde nós vemos Barnabé encorajando, ou quando nós o vemos encorajando, que é para nós um modelo. Primeira aparição de Barnabé na Bíblia é em Atos capítulo 4. A Bíblia diz que da multidão dos que creram, era um só o coração, que eles dividiam também as suas posses, o que eles tinham. Ninguém dizia que algo era somente seu, mas era de todos. Diz a Bíblia que a igreja naquele momento, passando por várias dificuldades, recebeu de Barnabé a doação de um terreno, porque era costume espontâneo de vender propriedades e dar o dinheiro para os apóstolos, como diz a Bíblia, para que fosse repartido de acordo com a necessidade de cada um. Eles colocavam na mão dos apóstolos, a igreja ainda estava começando, e eles colocavam na mão dos apóstolos. Vocês lembram que mais à frente um grupo de diáconos é eleito para cuidar das mesas, mas nesse momento os apóstolos estão cuidando. Recebem e repartem para as pessoas da igreja de acordo com as suas necessidades. E a Bíblia diz,
possuindo, isso falando de Barnabé, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Este que, segundo o versículo 36, os apóstolos chamavam de Barnabé, filho do encorajamento, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Encorajador é aquele que entende que há momentos que não podem ser só as palavras, é preciso atitudes. Uma das disposições do encorajador é de dar, de abrir mão, de doar para beneficiar o irmão que precisa. Barnabé, nesse momento, foi ou demonstrou a dominar a arte do encorajamento, doando parte dos seus bens. Em Atos capítulo 9, ele já aparece agora ajudando Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, a se tornar parte do grupo de apóstolos, porque Saulo havia se convertido. Conhecendo a fama dele passada, ninguém cria que a sua conversão era verdadeira. Mas Barnabé olhou para Saulo, acreditou que ele era um verdadeiro convertido e aí o ajudou, patrocinou a sua entrada na igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que Barnabé, tomando consigo, olha só a figura do encorajador, se colocou ao lado, tomando consigo, diz Atos 9, 27, levou os apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e que esse lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele, Saulo, passou a andar com eles, discípulos e apóstolos, livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Barnabé, o encorajador, se coloca ao lado para ajudar, criador de pontes. Interessante, querido, o encorajador é aquele que cria pontes, não é aquele que implode pontes, é aquele que cria conexão, não é aquele que interrompe conexões. Foi o que ele fez. Foi assim que Saulo se tornou parte do grupo. A atuação do encorajador, que agora dedica tempo, ele coloca a sua posição, coloca a sua respeitabilidade diante dos apóstolos para fazer uso dessa sua influência, para que Saulo se tornasse parte do grupo. E capítulo 11 de Atos, nós encontramos Barnabé agora sendo usado por Deus na igreja de Antioquia. E esse texto eu quero ler, porque eu quero compartilhar algumas verdades. Atos capítulo 11, 19 a 26. O texto diz, Atos 11, 19 a 26, sobre a pregação do evangelho aos gentios em Antioquia. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava ou encorajava a todos a que perseverassem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Queridos, que passagem maravilhosa. A igreja em Antioquia surge por meio da pregação, não dos apóstolos, mas de membros leigos da igreja que haviam saído por causa da perseguição contra a igreja e pregar o evangelho. E os gentios se converteram. E vocês sabem, a igreja de Jerusalém, os judeus tinham muita dificuldade de acreditar que o evangelho era para os gentios. E quando há uma conversão em massa entre os gentios, a igreja manda alguém para
verificar o que está acontecendo. Um papel de fiscal, vá verificar o que está acontecendo. A Bíblia diz que Barnabé chegou lá. E ao invés de chegar com preconceitos de judeus, ao invés de chegar com aquela ideia de que o evangelho era apenas para os judeus, ele alegrou-se a ver a graça de Deus. Em outras palavras, ele viu que aqueles eram irmãos em Cristo. Como ele tinha visto Paulo ou Saulo convertido, ele viu agora aqueles irmãos como sendo verdadeiros irmãos. E o que ele fez então, quando viu isso, quando comprovou esse fato, encorajou a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Queridos, novamente o texto aqui, parakalei, ele encorajava, ele estimulava, ele mais uma vez fez aquilo que ele sabia fazer, ele encorajou. Mais ainda, ele vai em busca de Saulo, que nós não sabemos o porquê, mas provavelmente não estava atuante. Traz Saulo, dá oportunidade, dá espaço, ajuda ele a se desenvolver. E ali, queridos, como a Bíblia diz, que eles, tendo ido buscar Saulo, ele trouxe, e eles durante 1 ano ensinaram naquela igreja, e muita gente se converteu, se uniu ao Senhor, e naquela igreja, ou naquela cidade, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Homem que trabalha em equipe, um homem encorajador, o encorajador estimulando as pessoas, enfatizando o potencial. Barnabé, como encorajador, não tinha aquela filosofia muito comum dizendo: se não sou eu que estou fazendo, se não sou eu que estou ganhando crédito, não serve. Não, ele quer ver a glória de Deus se manifestar, ele quer ver a igreja de Deus crescer e prevalecer. Juntos, então, eles trabalham. Mais à frente, você talvez se lembre da história, Barnabé é usado para investir na vida de João Marcos, alguém que já tinha falhado no passado, Atos 13 nos conta, mas que agora é recolocado numa obra missionária, numa viagem missionária, e ele é grandemente usado por Deus, ele amadurece na fé e se torna o João Marcos, que escreveu o 2º Evangelho. Mas só para lembrar um versículo do capítulo 11, onde Barnabé está em Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Resultado, muita gente se uniu ao Senhor, muita gente foi edificada, ensinada 1 ano, aprendendo com Paulo e Barnabé, e a Bíblia diz que naquela cidade a mudança de vida dos discípulos foi comprovada e testificada pela população, a ponto deles serem chamados cristãos. Queridos, Jesus Cristo nos encoraja. A palavra de Deus nos encoraja. O Espírito Santo é o nosso encorajador por excelência. Mas Deus tem prazer de usar pessoas comuns para serem encorajadoras, como tornou Barnabé. E é nesse processo de comunhão que nós encorajamos uns aos outros. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Porque desejo, diz ele, muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Queridos, nós somos edificados, encorajados na comunhão. Por isso digo a você, não se isole. Quanta oportunidade temos tido de grupos virtuais para termos esta comunhão, para nos encorajarmos mutuamente. Podemos abrir o coração, orar e receber oração. Na dinâmica da comunhão, na igreja, nós somos encorajados. O autor de Hebreus também diz, aquele texto muito conhecido, e consideremos-nos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. E diz, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja,
segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Encorajai-vos uns aos outros. Seja um encorajador. Seja alguém que se coloca ao lado para ajudar, para consolar, para estimular, para ajudar a pessoa a recobrar a coragem. Derek Anthony Redmond foi um corredor britânico, hoje já aposentado, campeão de várias competições, campeão do mundo em 1991. Em 1992, ele foi para Barcelona, Olimpíadas de Barcelona, para correr os 400 metros rasos. E ele estava ali na quinta linha, né, na raia número 5, para correr. E quando ele é dada a largada, ele sai correndo, mas logo ele sofre uma distensão dos músculos posteriores da sua coxa. E ele, com muita dor, cai ali no chão, começa a chorar de dor e de frustração, porque ele está numa semifinal e ele sofre esta lesão. Com muita dor ele se levanta e ele começa pulando em direção à reta de chegada. Ele vai com uma perna só, ele vai pulando e chorando muito de dor e frustrado, provavelmente, para chegar ao final desta corrida. Ele queria completar. Aí, o seu pai, que está na arquibancada, o vê ali chorar desesperado. O seu pai invade a pista e abraça o seu filho ali, se coloca como ajudador em que ele pode se escorar, e ele começa a caminhar ali com o filho. Fiscais das Olimpíadas estão ali tentando retirar o pai, provavelmente dizendo que não era permitido. Mais de dois, pelo menos eu me lembro, tentaram dissuadi-lo de continuar ali. Mas o pai os afugenta, como que dizendo, não, eu vou terminar a corrida com meu filho. E ele de fato vai. O público vê o seu esforço, começa a incentivá-lo, a aplaudi-lo, e aí eles terminam a prova. Todos já tinham terminado. Ele não ganharia nenhum prêmio. Apenas ele queria ter o prazer de terminar aquela prova. Esta cena é considerada uma das mais bonitas de todos os Jogos Olímpicos. Prova disso é que o ano passado, quando lançaram a Olimpíada de Tóquio, esse foi um dos vídeos motivacionais no site do Comitê Olímpico Internacional. Derek encerrou a carreira, mas ele se tornou um palestrante motivacional. 10 anos depois, 2012, seu pai é convidado nas Olimpíadas de Londres, num dos eventos de preparação para as Olimpíadas 2012, ele é convidado para erguer a tocha olímpica. O que nós vemos na atitude desse pai é a atitude do encorajador. Encorajador é alguém que se coloca ao lado para ajudar. O seu pai conversa com ele, com o Derek, o pai de Derek conversa com ele, nós não sabemos o que ele conversou, mas foram com certeza palavras de estímulo. Paulo diz, por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Minha pergunta ao final dessa mensagem é, quer fazer parte desse grupo de encorajadores? Essa semana ainda li uma frase que diz o seguinte, seja um encorajador, já temos críticos demais. É verdade, guarda essa frase. Seja um encorajador, já temos críticos demais. Encorajador é alguém que se coloca ao lado para ajudar, para animar, para incentivar. E eu quero então fazer para você 2 perguntas de aplicação a você que quer participar desse grupo, desse time de encorajadores. A primeira pergunta é a seguinte, a quem você vai encorajar esta semana? A quem? Qual é a pessoa a quem você quer encorajar esta semana? Segunda pergunta, o que você fará para encorajar esta pessoa?
A quem você vai encorajar? O que você fará para encorajar esta pessoa? Há inúmeras formas de encorajarmos. Um telefonema com palavras de ânimo, uma ajuda financeira ou de tempo, ou de usar a sua influência, os seus contatos para ajudar alguém, uma palavra de incentivo, investimento de tempo, investimento financeiro. Para quem deseja ser encorajador, não faltam oportunidades. Quero desafiar você, seja um encorajador. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo como aquele que nos encoraja e nos chama para sermos encorajadores. Que possamos fazer o que Paulo nos diz. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos uns aos outros, como de fato já estáis fazendo. Eu louvo a Deus pelas inúmeras pessoas em nossa igreja que optaram pelo ministério do encorajamento e que você faça parte desse time se tornando também um encorajador, ajudando, incentivando, estimulando pessoas a recobrarem a coragem. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos uma comunidade marcada ou formada por encorajadores. Que Deus nos abençoe e capacite. Amém. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito. Para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja lhe nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se
Obrigado, pastor Elias, por estas palavras. Meus queridos, sejamos encorajadores. É aquilo que Deus tem reservado para nós e a partir da presença dele em nossas vidas, nós temos de onde tirar para poder encorajar outras pessoas. Coloque em prática isso na sua vida, na sua vivência ao longo dessa semana e veja como Deus irá usar a sua vida para abençoar a vida das outras pessoas. Hoje nós não temos a nossa EBD, fechamos o ciclo na semana passada, mas você já pode entrar no site da igreja para você visualizar as novas classes temáticas para os adultos. Nós temos ainda classes na faixa etária de adolescentes e jovens, que sempre acontece às 10h30, hoje não, mas voltaremos com um novo ciclo a partir da semana que vem. Entra, visualiza, escolhe a classe que você quer participar, não precisa fazer inscrição, é só comparecer a partir da semana que vem, dia 20, onde você poderá participar às 10h30 da nossa EBD, livremente. Convida amigos, familiares, gente do seu convívio, pois não é necessário ser membro aqui da igreja. Lembramos também de todo o trabalho da IBC Kids a partir das 17 horas, aqui pelo site da igreja. Entra, participa, você que é pai e mãe, acompanhe os seus filhos, principalmente os menores, e faça com que eles tenham essa experiência de conhecer a palavra de Deus através deste ministério que tem muito abençoado as nossas famílias. E hoje à noite, o nosso culto presencial, às 18 horas, você pode estar aqui conosco ou também participar online. Ele é transmitido ao vivo, todo domingo à noite, às 18 horas. Nós temos o prazer de recebê-lo e durante esse mês de junho, o nosso culto presencial acontece também à noite. No mais, Deus esteja abençoando as suas vidas no decorrer deste domingo e dessa nova semana. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois amor te